Meus amados irmãos do canal Bíblia Aberta, a paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Chegou o dia, chegou a hora, é hoje, é agora que nós vamos aprender a fazer o sermão temático de uma maneira muito fácil, muito prática. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não terá mais dificuldade de elaborar um sermão temático. É isso mesmo, a partir de hoje você não terá mais dificuldade de elaborar um sermão temático. Antes de assistir à exposição, eu quero lhe fazer alguns pedidos. Primeiro, deixe o seu like nesse vídeo. Não esqueça, deixe o seu like. Também, se você ainda não é inscrito no canal, chegou a sua oportunidade, inscreva-se no canal e também ative o sino para receber as notificações dos demais vídeos a serem postados. Pois bem, chega de conversa, vamos à exposição. É hoje, você vai aprender a elaborar um sermão temático. Bem, meus queridos, vamos à exposição do nosso tema em pauta, o sermão temático. Vamos primeiro ler um texto bíblico, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, parte A, versão NVI. O texto diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Bem, amados, esse deve ser o dever de todos aqueles que desejam, que almejam pregar a palavra. Devem estar preparados a tempo e fora de tempo. O nosso objetivo aqui é apenas colaborar para que a cada dia estejamos preparados para essa nobre tarefa. Então vamos à seguinte pergunta: sermão temático. O que é o sermão temático? Você tem uma definição para esta pergunta? Você sabe o que é o sermão temático? Pois é exatamente isso que vamos responder a partir de agora. O que é o sermão temático? O sermão temático é aquele cujas divisões principais são extraídas do tema, e cada divisão principal deve apoiar-se numa referência bíblica. Essa é a definição básica simples do sermão temático. Primeiro, antes da gente procurar entender melhor essa definição, você pode estar se perguntando: divisões? O que tem a ver divisões com homilética? Do que se trata uma divisão na homilética? Bem, amados, na homilética, divisões são os tópicos de um sermão. É isso aí. Na homilética, divisões são os tópicos de um sermão. Alguns pregadores chamam de pontos, de passos. O certo é que você precisa entender que na homilética, divisões são exatamente os tópicos de um sermão. Agora que você já sabe do que se trata as divisões na formação de um esboço, na definição do sermão temático, vamos à definição do sermão temático, procurando entender essa definição. Então, nós dividimos em duas partes. A primeira parte da definição diz: sermão temático é aquele cujas divisões principais são extraídas do tema. E aí você pode estar perguntando: do que se trata exatamente isso? Bem, amados, aqui fica claro que o sermão temático começa com um tema. O sermão temático começa com um tema. E aí, quando você entende que o sermão temático começa com um tema, você precisa também entender que do tema são tiradas as divisões, que do tema são extraídas as divisões. Então, o resumo da primeira parte da definição é essa, que o sermão temático começa com um tema e do tema você tira as divisões. Agora que nós já sabemos a primeira parte, vamos à segunda parte da definição. E cada divisão principal deve apoiar-se numa referência bíblica. O que é isso? Então vamos recapitular. Primeiro você tem o tema. Do tema você tem as divisões. E cada divisão você precisa de uma referência bíblica, de uma ou mais referências bíblicas. São exatamente as referências bíblicas que vão fazer desse sermão um sermão bíblico.
Então, nós temos aqui um resumo da definição do sermão temático, ok? O sermão temático começa com o tema, do tema você tira as divisões e cada divisão precisa estar apoiado com referências bíblicas. Agora que nós já sabemos a definição, procuramos entender melhor essa definição, nós vamos à prática de um sermão temático. Os senhores já sabem, o sermão temático começa com um tema. Então aqui nós temos um tema, como obter a vida eterna. Olha, amados, desse tema é que nós vamos tirar as divisões do nosso sermão. Então eu vou apresentar aqui 4 divisões. Primeira, ouvir a palavra. Segundo, crer na palavra. Terceiro, arrepender-se. Quarto, confessar a Cristo. Nós temos aqui um esboço temático simples, onde nós começamos pelo tema e do tema nós extraímos 4 divisões, ok? Agora, amados, esse sermão que está aqui tirado as divisões do tema, e você precisa entender que divisões ou tópicos de um sermão temático são extraídas do tema. Agora que nós já temos estas divisões, nós vamos trabalhar para que esse sermão se torne um sermão bíblico. E aí como ele vai ficar? Nós temos um tema, agora depois do tema nós precisamos de uma referência bíblica. Vamos usar Marcos 10, 17, porque trata exatamente a respeito da vida eterna. E aí nós vamos ter agora cada divisão com referências bíblicas. Então aqui nós temos um sermão temático bíblico. Nós temos um tema, e esse tema tem uma referência como apoio, e desse tema nós tiramos 4 divisões, e cada divisão tem uma referência bíblica como apoio. Então aqui temos um sermão temático bíblico. E aí, amados, nós temos aqui a composição do sermão temático, uma composição básica: tema, texto, introdução, divisões e conclusões. Na prática, você poderia fazer o seguinte: bem, amados, nessa noite quero convidá-los a ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, verso 17. Você lê o texto, e a partir da leitura do texto você já pode entrar na introdução. E aí você faria mais ou menos isso. Bem, amados, esse texto trata da história de um jovem rico. Esse jovem, ele desejou saber como obter a vida eterna. É por isso que nessa noite eu quero pregar a palavra de Deus com o tema, como obter a vida eterna. Então observe que aqui você lê o texto, você fez uma breve introdução e já apresentou o tema. No momento que você apresenta o tema, você já pode e deve ir para as divisões. Bem, amados, nós já temos o tema da nossa mensagem e eu quero apresentar nessa noite, no mínimo, 4 passos fundamentais para uma pessoa obter a vida eterna. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aí você faz uma explicação do que ouvir. Aí você pode ir para a 2ª divisão, para a 3ª divisão, para a 4ª divisão, sempre citando a divisão, lendo o texto bíblico, fazendo a exposição do texto bíblico, e chega o momento da conclusão. Você pode concluir dizendo: bem, amados, acabamos de ouvir a palavra de Deus com o tema como obter a vida eterna. Nós apresentamos passos fundamentais para uma pessoa conquistar ou alcançar a vida eterna. E agora é o momento da sua decisão. Você que está aqui, que ainda não aceitou a Cristo e já sabe como obter a vida eterna, é a sua oportunidade. Pronto, amados, nós temos aqui um sermão temático bíblico simples e aqui mais ou menos uma noção de como você deve proceder após o sermão elaborado. Eu espero ter correspondido com as vossas expectativas e que Deus em Cristo continue nos abençoando.